Esse é um motivo muito importante para cada um de nós, para a nossa igreja no Brasil, e podermos, de fato, venerarmos a Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? A devoção à Virgem Maria, na verdade, é uma profunda caminhada cristã. Isso quem disse foi o Papa João Paulo II, e na verdade é mesmo a devoção à Virgem Maria. E a Virgem Maria, irmãos, ela tem um papel fundamental em todo o mundo, porque em todas as nações existe a figura de Maria. Pode ser em outras denominações, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe e tantas outras, que está espalhado pelo mundo inteiro. A Virgem Maria é, como dizia João Paulo II, a estrela da evangelização. E uma figura tão simples, tão pequena, tão pobre. Deus usa de coisas humildes para falar com o homem, para falar com a humanidade. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos para sermos cristãos é desvestirmos do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, para que, de fato, Deus também use de nós como instrumentos para salvar o mundo. E aqui nesta liturgia está também muito claro esta realidade, muito claro. Aqui nas 3 leituras, e foi falado na introdução da missa, aqui existe 3 mulheres: Esther, a mulher vestida com o sol, e a Virgem Maria. A mulher no Antigo Testamento não valia nada. A mulher não era de confiança. A mulher, quando o homem falava, ela tinha que ficar calada. Ela não podia se direcionar ao homem. Era uma sociedade profundamente patriarcal. E, no entanto, irmãos, Deus usa da figura da mulher, e não só estas, em toda a Bíblia, em toda a história da salvação, existe muitas mulheres que Deus usou como um sinal, o sinal da fragilidade, mas ao mesmo tempo do poder de Deus, da força de Deus. A primeira leitura de hoje fala da rainha Esther. Vocês sabem que esse acontecimento foi tão importante que até hoje os judeus celebram este acontecimento. Eu lembro quando eu fui na peregrinação em Jerusalém com o Papa João Paulo II. Numa das peregrinações que João Paulo fazia. Então, depois que nós participamos desta peregrinação, quando nós voltamos para o local onde a gente estava hospedado, era chamado os kibbutz, onde os judeus trabalham, né? Eram pequenas aldeias onde eles trabalhavam, né? Mas ao mesmo tempo servia de lugar como hotéis, como local para a gente hospedar, e certamente para ganhar um dinheiro. E nesse dia do encontro do Papa, logo após o encontro do Papa, estava tendo a festa do Purim. O que é esta festa do Purim? É justamente esta festa aqui. A festa quando o povo de Israel, mais uma vez, foi ameaçado de morte. Foi ameaçado de morte pelo Amã. Amã era o primeiro-ministro do rei persa, o rei Assuero. E o rei Assuero colocou ele no primeiro lugar.
E o rei entregou o anel para ele e falou: olha, tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Como Amã era um homem profundamente orgulhoso e egoísta, ele queria que todo mundo, quando ele passasse na rua, quando ele passasse nos locais, reverenciasse ele. Mas Mardoqueu era também um judeu, e assim como todos os judeus, não dobrava o pescoço para o homem. Por quê? Porque só poderia dobrar o pescoço para Deus. Essa era a fé, e é a fé de verdade. Devemos confiar em Deus e não no homem. Por isso, porque Mardoqueu se recusou, então Amã pediu a morte do povo judeu. E como a Pérsia, nessa época, dominava quase toda a região, dominava até o Egito e até o Irã, em todas as partes. Então, todo o povo judeu seria exterminado da face da terra. Interessante isso, a escolha de Deus. Deus escolhe um povo que não é povo, mas é um povo que sempre está sendo ameaçado. Assim como o cristão hoje, no mundo, é ameaçado. O mundo em que nós estamos vivendo, irmãos, não é um mundo cristão mais. As pessoas escolhem uma vida totalmente pagã, né? Haja visto que nós sempre vivemos aí num combate, numa luta contra o aborto, contra uma série de coisas, ideologia de gênero. E sempre é um combate muito grande, e parece que o inimigo é maior, e parece que realmente nós não temos força. Porém, a rainha Esther, na sua fragilidade, ela conseguiu salvar o seu povo. Assim como a segunda leitura, a mulher do Apocalipse, a mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre o pé e uma coroa de 12 estrelas. É a imagem de quem, irmãos? É a imagem de Maria? Em parte, sim, é a imagem de Maria, mas não é só a imagem de Maria. É a imagem da igreja. A coroa de 12 estrelas significa no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento significa os 12 apóstolos. Quando esta leitura foi escrita, foi São João que escreveu o Apocalipse de São João. E ela é tudo marcada com sinais, com imagens. E esta mulher é a imagem da igreja, que foi perseguida na época, no 3º século. Muito perseguida pelo dragão, que na verdade são os imperadores, que queria destruir o cristianismo, que queria destruir a obra de Deus, que queriam de verdade apagar a imagem de Jesus Cristo. Mas Deus venceu. E é impressionante tudo isto, porque isto é um sinal que cada um de nós, quando rezarmos, quando lermos a leitura, podemos perceber que na nossa vida também existem desafios, existem dificuldades, existem dragões que na verdade querem destruir a nossa vida, querem arrancar a vida de cada um de nós. E esta leitura nos traz a esperança, através desta imagem da mulher que é perseguida, mas que sempre tem o auxílio de Deus na sua vida. A igreja somos nós. Nós também temos o auxílio de Deus na nossa vida. E por fim, irmãos, o Evangelho, que é magnífico. Para o povo de Israel, toda vez que se celebra um casamento, o casamento era feito, não é um dia só de festa. O casamento era feito 7 dias. Era festa 7 dias. E o que significava o casamento?
A aliança entre o homem e a mulher lembrava para o povo judeu a aliança entre Deus e a humanidade. Por isso, aqui nesta festa, existem alguns sinais que são significativos. O que são esses sinais? Primeiro, numa festa não pode faltar a bebida, o que significa o vinho para o povo judeu. O vinho significa a alegria, significa o amor. Faltar o vinho significa faltar o amor. Uma festa sem vinho, um casamento sem vinho é um casamento sem amor. Por isso que esta palavra, ela quer chamar a atenção a cada um de nós. Na tua realidade de vida, existe isso? Falta o amor? Se falta o amor, é porque falta a presença de Deus. Se você questiona Deus no teu casamento, na tua realidade de vida, é porque falta Deus, falta o amor. E Deus veio justamente para quê? Para transformar esta realidade. Maria estava presente. Maria não foi convidada, ela já estava ali. Maria é aquela mulher que sempre está atenta. A mulher geralmente é a figura daquela que se preocupa com tudo. E na festa de um casamento, todas as mulheres trabalhavam nesse sentido, em ajudar para que a festa saísse bem. E Maria nota que não tem mais vinho, que a festa iria acabar. Que a festa estava sem alegria e sem amor. O que ela faz? Então ela se dirige a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus, é interessante a resposta de Jesus. Jesus não fala assim, ô minha mãe, mas ele diz assim, mulher. Por que Jesus usa esse termo, mulher? Quem usa o termo mulher? Quem? O esposo. O esposo que fala mulher. Na verdade, Maria que representa a igreja, a mulher, a esposa. Jesus Cristo veio para restaurar algo muito mais profundo, que é o relacionamento entre Deus e a humanidade. Por isso a presença de Maria é fundamental. E quando Jesus fala, não chegou a minha hora, qual é a hora? A cruz. Por isso que quando Jesus vai para a cruz, ele diz aos discípulos, agora chegou a minha hora. E é interessante, nós não vemos Maria em muitas coisas na caminhada, na missão de Jesus. Mas nós vemos ela presente em duas situações. Nas bodas de Caná e na cruz, aos pés da cruz. E ela está ali para testemunhar. Por isso ela diz uma palavra que é interessantíssimo. Ali tinha 6 talhas de pedra. O que significa estas talhas de pedra? 6. 6 é um número imperfeito. 5 é o Pentateuco, a Torá. E uma é a Torá oral, a passagem de pai para filho. 6. As talhas, irmãos, estão vazias. As talhas são feitas de quê? De pedra. Do que era feito os 10 mandamentos? De pedra. Faltar, não ter água nas talhas. As talhas serviam para quê? Para a purificação que os judeus deveriam fazer. Mas como as talhas estavam vazias, significava que a purificação já não tinha mais sentido. A lei, que era algo bom, caiu. E os fariseus
fizeram da lei algo sem sentido. Não trazia mais alegria. Por isso Jesus pede, e Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Por que Maria diz isso? Porque lá no Êxodo, quando o povo ia entrar na terra prometida, foi prometido o povo, falou: olha, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós faremos tudo o que o Senhor nos disser. É a mesma frase que Maria fala para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E o que significa isto, irmãos? Significa que aqueles que se colocam a serviço do Senhor conseguem perceber a obra de salvação que Deus veio trazer ao mundo. A água simboliza a vida, o vinho simboliza a alegria e o amor. Jesus é o esposo que veio trazer o vinho novo. E aonde ele manifesta isso de forma muito mais clara? No alto da cruz, quando do seu coração aberto saiu sangue e água, que simboliza o amor de Deus para com a humanidade. A Virgem Maria, ela é a testemunha desta realidade. Quando Jesus na cruz disse para ela: mulher, eis o teu filho. Quando Jesus diz a Maria: eis o teu filho, ele não está dizendo que é mais um filho, que João seria mais um filho. Não. Mas ele identifica João com ele mesmo. Eis o teu filho. A comunidade, os discípulos, são a presença de Cristo no meio da humanidade. Hoje, cada um de nós somos chamados também a sermos a imagem de Cristo para o mundo, para levar a salvação ao mundo inteiro, para que a humanidade, irmãos, possa conhecer o amor de Deus. E a protagonista de toda esta realidade é a Virgem Maria. Por isso, a cada dia, nós devemos saudá-la como nossa mãe, nossa rainha, né? E que ela de verdade possa imperar como Isabel, né? Isabel deu a coroa, não existia a coroa. Quando a imagem foi encontrada, era só uma imagem sem o manto e sem a coroa, né? Depois colocaram o manto e a coroa. E Isabel foi perseguida por causa disto, porque a partir disto, Isabel fez a abolição da escravatura, um mal na humanidade. A escravidão foi e é um mal na humanidade. Destrói o ser humano. Quando as pessoas não enxergam no outro o irmão, não enxerga Jesus Cristo. E por isso os maçons, né, falaram para a imperatriz: você não vai imperar sobre o Brasil. E ela então entregou a coroa e o manto e pediu para que a Virgem Maria pudesse de fato imperar sobre cada um de nós. Que a Virgem Maria possa de fato imperar na nossa vida, no nosso coração, e nos ajudar a sempre fazer a vontade do Senhor, para podermos contemplar na nossa vida a alegria e o amor de Deus.